Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um História com Zelota e esse nosso passeio por Roma Antiga, essa viagem no tempo e conhecendo a fundo esses malditos imperadores romanos. Mas antes de eu começar a falar sobre a história de hoje, que é sobre a dinastia Flaviana, não esqueça de dar um tapote nesse like para dar uma ajudada aqui no canal, e também compartilha com a galera. Você que é novo, seja bem-vindo aqui no nosso canal, aqui na História com Zelota, onde eu falo de história de uma maneira nada ortodoxa e conto todos os detalhes. E claro, por isso os vídeos são longos. Para você que gosta de história, vai se desfrutar aqui com esse nosso papo, que é sempre muito agradável. E agora com horário novo, sábado, às 10 horas da manhã, horário de Jerusalém. Tô brincando, às 9 horas, horário de Brasília. Porque tem horário de verão agora, então a gente tem que definir aí. Enfim, para mim fica melhor postar o vídeo no sábado, eu tenho mais tempo para pesquisar e preparar aqui esses vídeos para vocês. E dá muito trabalho, por mais básico que pareça, é muito trabalhoso, principalmente para quem não entende do assunto. E também me sigam lá nas redes sociais, meu Instagram, @ozelota, e também no Facebook, sempre deixo os links aí na descrição, beleza? E também gostaria de agradecer a galera que se inscreveu agora recentemente, pessoal, muito obrigado, o pessoal que comentou também, valeu galera, eu tô sempre respondendo aí, são poucos os comentários, mas eu sempre respondo a todos aí e deixam lá comentário aqui no canal. Bom pessoal, então sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, eu sempre digo isso, mas o vídeo fica longo. No vídeo passado eu falei sobre o ano em que tivemos 4 imperadores governando Roma. Após o suicídio do louco do Nero, ficou aquela indefinição de quem seria o imperador de Roma, já que Nero não havia deixado um sucessor e cada exército aclamou por um nome em cada parte ali das províncias do Império Romano. Então por isso nós tivemos 4 imperadores, e o último imperador que assumiu, né, desse grupo de 4 imperadores foi Vespasiano, que estava em meio a um imbróglio contra... Bom, então vamos dar sequência aí. Isso, claro, eu vou fazer esse vídeo quando a gente chegar aí a 50 inscritos. Vamos perto, né? O negócio é a galera aí que passa por aqui se inscrever. Bom, então, como eu comentei ali, depois de toda aquela confusão, Vespasiano assumiu no ano de 69. E ele vai ter um governo de 10 anos. Apesar dele ter passado 10 anos no governo, a gente não tem assim muitos registros históricos a respeito do seu governo, o que é interessante. Então, para quem não se recorda a respeito do Vespasiano, ele estava em meio àquele confronto contra os judeus na Batalha Judaica Romana, que começou no ano de 67, é verdade, eu vou até me corrigir aqui, eu falei que tinha começado em meados de 66, mas foi de fato em 67, quando os judeus eles retomam Jerusalém e ficam por 2 anos dominando a cidade, e a cidade acabou sendo sitiada pelos romanos. E aí foi quando acontece essa batalha, e quando o Vespasiano ele vai para Alexandria, quando ele é nomeado imperador, e deixa o seu filho Tito para terminar este confronto. Então eu vou colocar aqui esses pontos a respeito da gestão de Vespasiano, e depois eu vou falar sobre Tito, e deixarei para uma outra aula o outro filho dele, que é o Domiciano. Esse deu muito trabalho e foram 15 anos de governo. Bom, o governo de Vespasiano durou do ano de 69 a 79. Ele vai ser o primeiro imperador dessa dinastia Flaviana. Ele teve uma origem modesta. Ele era de uma família, de uma classe chamada equestre, que era uma classe que ficava abaixo da classe senatorial, das famílias mais importantes de Roma.
mas uma família que foi crescendo principalmente durante a gestão de Otávio Augusto. Uma família que conseguiu ascender a cargos importantes. E o nosso imperador do momento, o Vespasiano, ele teve uma carreira militar muito importante, muito boa, tendo ali participações em batalhas na Britânia, que acabou sendo um requisito para ele ser enviado por Nero até Jerusalém para confrontar os judeus. E foi o que ele fez. Bom, como eu comentei a respeito disso, ele, quando assume Roma depois de derrotar o Vitélio e se torna imperador, a cidade de Roma está uma verdadeira bagunça. Então ele teve que dar uma de bombeiro para apagar o incêndio, porque a insatisfação da população era tremenda, com a indefinição de quem era o imperador, já que tivemos 4 e cada exército aclamando por um nome. E ele chegou e conseguiu botar ordem na casa. Primeiramente, pacificar ali as classes, as altas classes, no caso os patrícios e senadores, de que agora ele no comandando o império, a coisa iria se encaminhar. E de fato ele conseguiu fazer uma gestão muito boa, uma gestão que foi bastante agradável para os romanos. Para os outros, como sempre, não, né? Então é o seguinte, então ele, depois desse período todo, dessa pacificação que ele fez, depois do primeiro ano dele de governo e tal, e aí no ano de 69, os zelotas acabam não resistindo ao ataque romano, àquele sítio, e fogem de Jerusalém e vão até a cidade fortaleza de Massada, palácio fortaleza na verdade. E em Jerusalém os romanos destroem tudo, botam fogo e destroem o segundo templo de Salomão, do qual sobraram as ruínas até hoje. Uma das ruínas é aquele famoso Muro das Lamentações, que é um dos muros de uma das entradas do templo. Acredito que seja do Pátio dos Gentios, né? Pelo menos já ouvi alguma coisa desse tipo. Não vou confirmar porque não tenho certeza. Mas aí, quando os zelotas vão para Massada, eles também ficam lá sitiados. Eles passam um ano tendo uma estrutura de água, de tudo que eles podiam ter, e é um lugar muito difícil acesso. Bom, enquanto estou falando essas coisas, eu estou jogando as imagens aí, que são justamente, que fazem parte da minha vinheta aqui do canal. E com esse sítio na cidade de Massada, um palácio de Massada, um palácio fortaleza construído por Herodes o Grande, isso por volta de 25 a.C., os zelotas acabam decidindo não se render, não se entregar e se suicidam. E aí se dá por definida a vitória dos romanos, que já estavam subindo em rampas, um local que não tinha acesso, a não ser pelas escadas que estavam sendo ali bem protegidas. E aí o filho dele, Tito, retorna para Roma, onde será recebido pelo seu pai, Vespasiano, com muitas honras, tendo um desfile triunfal para esta vitória grandiosa, e ele acaba sendo nomeado como o prefeito da guarda pretoriana, daqueles quartéis que eu já expliquei aqui para vocês, construídos desde a época lá de Otávio Augusto. Bom, então é o seguinte, pessoal, depois desse combate, dessa história aí que a gente teve, além dele ter que apagar esse incêndio, né, político que aconteceu em Roma, Vespasiano tinha uma outra difícil missão, que era reestruturar as finanças de Roma. Depois de todas as loucuras de Nero, ele teve que encontrar soluções para conseguir reorganizar não só a capital de Roma, como todo o império, que ficou completamente ali destruído financeiramente, né? E qual a forma que ele consegue fazer isso? Ele vai aumentar os impostos
Com isso ele consegue reestruturar a cidade de Roma e fortalecer o Estado. E com esse aumento aí dos impostos, vai sobrar dinheiro, que é onde ele vai fazer algumas obras aí bem importantes, históricas, que estão aí até hoje. E aí, o que foi que ele fez também? Incentivou a escreverem histórias a respeito dele, historiadores a falarem sobre seu governo, enaltecendo a sua gestão maravilhosa. E eu acredito que nem precisava disso, já que a gestão dele foi muito boa para os romanos. Então, com o dinheiro que tinha sobrado, depois que ele reorganizou toda a estrutura financeira de Roma, os trocados que sobraram, ele resolveu construir um anfiteatro, o Anfiteatro Flávio, que vocês conhecem, todos nós conhecemos como o Coliseu, que foi iniciado ali a construção no seu governo, no de Vespasiano. E de quebra, com mais um trocadinho, ele construiu um templo de Júpiter. Aí temos agora no ano de 78, é a primeira e única atitude de expansão de Vespasiano, quando ele manda um general dele chamado Agrícola ir até a Britânia, e lá eles conseguem expandir ainda mais o Império Romano, anexando o território da Escócia, da atual Escócia, à Britânia, consequentemente ao Império Romano. Dizem que Vespasiano morreu com 79 anos, no ano de 79, Vespasiano morreu no ano de 79, vítima de uma inflamação intestinal, e causou nele uma terrível diarreia, um excesso de diarreia. E a sua última frase antes de morrer em latim foi "Puto Deus fio", seria "Infelizmente Deus me levou". Eu procurei a tradução disso, fica um pouco meio sem sentido, né? Até porque eles não cultuavam o Deus cristão, né? Vocês sabem que eles são pagãos, esses malditos. E só vai chegar no cristianismo em Roma, sendo a religião de Roma, só na época de Constantino. E botem centenas de anos para chegar lá, viu? A gente tem aí pelo menos mais um século ainda para chegar lá. Constantino praticamente no 300 e alguma coisa, por aí. Bom, então ele vai ser sucedido pelo seu filho Tito, aquele mesmo que eu já mencionei, que estava lá na Judéia e finalizou o confronto contra os judeus. E aí, como eu já mencionei, ele passou por esses homenageado e tal, e acabou recebendo esse... Quando ele chegou, ele se tornou prefeito de Roma. E aí, esse passou apenas 2 anos como imperador, 79 a 81. Foi um período muito curto, mas ele conseguiu deixar também muitas marcas e obras importantes para Roma. O primeiro trabalho que ele teve foi reconstruir as cidades de Pompeia e de Herculano, que haviam sido destruídas após a erupção do vulcão Vesúvio, eu sempre confundo esse nome. Aquele mesmo que na época lá de Espartacus, na época da República Romana, os gladiadores e escravos ficaram em cima desse vulcão, que ele estava inativo. E vejam só quanto tempo depois ele vai entrar em ativa, né? Mais ou menos aí por volta de uns 100 anos, né? Pelo que eu estou vendo aqui. E esse vulcão ele vai matar muitas pessoas em essas 2 cidades, principalmente por conta da fumaça do gás tóxico, antes de a própria lava chegar à cidade e as enormes pedras que foram lançadas pelo vulcão nessas cidades. Então existe aí várias imagens, já fizeram vídeos, documentários a respeito de Pompeia, então vocês devem achar muitas coisas. Eu sempre coloco as imagens aí, que é um exemplo que a gente tem de como era uma cidade romana no século I. E as pessoas acabaram virando pedra, né?
quem não conseguiu escapar, quem morreu lá queimado pela lava, virou pedra. E tem muitas coisas lá que ficaram guardadas e registradas em Pompeia por conta dessa lava. Inclusive algumas mensagens nas paredes de propaganda política falando a respeito de candidatos a cônsul e essas coisas. E muita pornografia. Os romanos gostavam de umas pornografias e ficavam rabiscando os muros. Então essa coisa de pichador é desde a época de Roma, hein? Isso não é coisa dos dias de hoje não, velho. Bom, então ele teve também que reconstruir Roma depois de um outro incêndio. Vamos ter um incêndio no ano 80. Depois daquele de Nero, um outro incêndio. Dessa vez ninguém foi culpado, né? Os cristãos passaram batidos, né? Depois de tanta perseguição, né? E uma das coisas também que o Tito vai fazer é a inauguração do Coliseu. E aí foram os jogos que duraram 100 dias. 100 dias de diversas atrações. E a gente teve ali, né, que foi para comemorar a vitória, né, judaica, né, da batalha judaica romana. A vitória dos romanos em cima dos zelotas. Então construíram o Coliseu para celebrar esta vitória. E tivemos combates ali entre gladiadores, tivemos feras selvagens trazidas de várias províncias, somente as africanas, né? Tínhamos as mais exóticas, né? Os leões, os felinos e os animais aí, elefantes, rinocerontes, enfim, colocavam essas feras para se enfrentarem na arena para a alegria do público. E outra coisa também foram representações de batalhas navais que aconteciam, eles inundavam ali o Coliseu. A engenharia romana era uma coisa realmente espetacular, né? Eu falo muito mal, eu odeio os romanos, mas tem coisas assim deles que a gente tem que reconhecer. Em termos de construções, de engenharia, hidráulica, entre outras coisas que eles fizeram, mas claro que eles assimilaram muito dos gregos, já que era um outro império ali que veio lá da Macedônia, né? O Império Macedônico, por isso que a história é totalmente ligada. E aí eles fizeram esse sistema hidráulico de conseguir colocar água e a água não vazar, e lá eles colocavam barcos ali no dentro daquela arena enorme e faziam as representações teatrais com navios colocados ali e tudo mais. E também tinham aquelas corridas de cavalos, corrida de migas e tudo isso aí que os caras adoravam, né? Os romanos adoravam essas festividades. Então foram 100 dias, né? E para isso o Tito ele construiu também vários banheiros públicos, casas de banho, que foram inauguradas ali junto com a inauguração. Uma parte foi inaugurada, né, para a inauguração do Coliseu. Ele já pensou nisso, né, com a quantidade de pessoas que frequentariam o Coliseu, e já ter ali banheiros para que as pessoas, os espectadores da arena do Coliseu fossem lá usá-lo, né? E também essas casas de banho. Isso foi uma das últimas coisas que ele acabou fazendo, foram esses banheiros aí. Diz que ele morreu de febre. Bom, pode morrer de febre? Pode, mas sempre tem uma suspeita, né? Tratando-se de Roma, sempre teremos uma suspeita. E aí os romanos lamentaram muito a morte de Tito, porque apesar de ele ter ficado apenas 2 anos, ele fez muitas obras importantes, não só essa do Coliseu, mas também, como eu já citei aí, o Templo de Júpiter, entre outras coisas que foram sendo feitas na época de seu pai, né, de Vespasiano, como também obras que ele fez da reconstrução de Roma e de fazer muitas obras também públicas, e os romanos ficaram muito tristes com a morte dele. Então existe uma teoria que eu não duvido que seja verdade, tratando-se de romanos, de que o irmão mais novo de Tito, o Domiciano, o envenenou, e que ele, antes de morrer, Tito falou que cometi apenas um erro. E especula-se que esse erro foi de não ter matado o irmão dele, né, o Domiciano. Já havia tentado algumas vezes matar o Tito e ele deixou para lá. Então, se ele tivesse livrado do irmão, ele poderia ter sobrevivido mais tempo, ter tido mais tempo ali de governo. Bom, então eu vou encerrar por aqui, porque o próximo é o Domiciano, que vai
governar de 81 a 96, então são 15 anos de governo, e esse foi polêmico, gostava de se meter na vida dos outros, se achava que era uma divindade, tirou poderes do Senado. Então eu vou falar sobre ele em um vídeo só sobre ele aí, para encerrar a dinastia Flaviana. Vamos falar casa, né? Para sempre ter falando casa, as casas de Game of Thrones, que eu sou fã, gosto também. Momento nerdice aqui, final do meu canal aí, Taverna Nerdeste, com as minhas nerdices lá. Deixar o card aí para você dar uma chegada lá em nossa casa. Vamos ficar por aqui e na próxima semana mantendo aí esse horário de sábado aí às 9 horas da manhã, de horário de Brasília, com mais uma aula aqui de História com Zelota, e vou falar sobre Domiciano e encerrar aqui a dinastia Flaviana. Depois tem muita coisa. O que não falta aqui é assunto, porque são mais de 300 anos de império, então tem muita gente e tem muita história e tudo é interligado. Não esqueçam disso. Por isso que é importante assistir o vídeo até o final, porque todas as informações vocês vão perceber que tudo vai ser interligado uma coisa com a outra, desde aquela primeira aula que eu fiz sobre Grécia Antiga até chegarmos a este momento de agora. Então, desde a fundação da Grécia, a invasão dos macedônios, o Império Macedônio, e depois ali os romanos invadiram a Macedônia, e tudo foi sendo uma coisa sequência da outra. Então, todos os fatos são interligados, não existe isso de coisas isoladas, tudo é relacionado. Então, ficar por aqui, um abraço do Zelota e o Lerriator. Até semana que vem. Falou, pessoal.